Boa noite, gente. Já que a gente está no final, eu queria agradecer também a presença de todos e honrar a nossa equipe que trabalhou esses dias, que chegou mais cedo, que vai embora mais tarde. Esse ano para mim foi muito especial, assim, poder trabalhar, porque a gente sempre trabalhou muito e ficou cansado. Então, pela primeira vez, eu não estou cansada. Graças a vocês, eu quero agradecer aos alunos do CPP e a equipe também, né, da sala de oração. Quero agradecer por esse favor para nós, né, essa graça do Senhor para nós. A gente fez o curso, a gente fez o CPP, o Ângelo fez em 2006. Na verdade, ano que vem, o Ângelo vai fazer 10 anos de Montemor. Já dá para ser vereador. 10 anos morando em Montemor, fez o curso em 2006. Depois eu fiz, o Arlindo também, a gente foi fazendo o curso e foi liderando o curso. E há 2 anos atrás nós sentimos a direção de Deus de morar na cidade de Montemor, porque o CPP funciona numa chácara. E a gente foi para a cidade e a nossa ida para a cidade tinha muito a ver com a questão da igreja, a plantação da igreja, né, em Montemor, e a sala de oração. Estava contando um pouco da minha experiência para algumas pessoas, que eu sou muito agitada. Então, quando eu cheguei no CPP, na verdade eu fui para o CPP porque eu queria aprender a fazer devocional. Esse foi o motivo. Eu não sabia fazer devocional. Eu não conseguia me aquietar para fazer devocional. E aí falava muito de devocional, aquele horário de manhã que você acorda, né, vai orar, aquela coisa. E ainda mais eu pensava no CPP, aquelas árvores, nossa, coisa bucólica. Vou para lá. E fiz o curso, e realmente o curso fala muito sobre vida devocional. Eu lembro até pouco tempo, onde eu falava assim: se não ora 2 horas de manhã, quase não é filho de Deus. Hoje ele melhorou, gente, ele tá tudo bem. Mas o peso sobre oração é muito forte no CPP, sempre foi. E eu tive uma transformação espiritual no ano que eu fiz CPP em 2010. Mas eu costumo dizer que há 2 anos eu praticamente converti de novo para a vida de oração, quando a gente começou a trabalhar com sala de oração. O Ângelo inventou esse negócio de sala de oração, 24 horas. E aí tinha um iHop, depois ele foi estudar sobre os céus. Aí o negócio piorou de vez, que nos céus tem oração 24 horas, e tem canção antifonal, e tem música. E o Ângelo é aquela pessoa assim explosiva, ele chegava e vamos fazer uma sala de oração 24 horas. Tipo, tinha 10 pessoas na cidade. Como vai fazer? E ele visitou vários lugares, sempre cheio de ideia e tudo mais. E eu, como sou uma pessoa organizacional, eu ia atrás, marcando as horas. Mas não vai dar sim, vamos. Então, essa é a minha vida. E daí, nesses 2 últimos anos, eu sempre na parte organizacional da sala de oração. E chegou um momento que, assim, não teve jeito, Deus me encurralou. Estou trabalhando com sala de oração, vou liderar a sala de oração. E esse negócio de orar 2 horas sem parar, oração 24 horas, eu quase entrei em pânico. Eu não estou conseguindo orar 15 minutos de tão agitado que eu estou. Eu não estou conseguindo fazer devocional todo dia de 1 hora. E eu digo que eu converti de novo com a experiência da sala de oração em Montemor. Deus liberou sobre nós o prazer da vida de oração, o prazer da vida devocional. Nosso plano hoje, do dia 31, é oferecer para vocês uma experiência de sala de oração, né? Com turno devocional, turno de adoração com a palavra, turno de intercessão. Mas Deus moveu de um jeito diferente, eu achei ótimo. Foi o melhor turno, né, Tati? Diferente. E eu tive uma conversão para a vida espiritual, com a vida de meditação. Eu sou professora de história da igreja lá no CPP. E na época que a gente estava organizando os turnos da sala de oração, era a mesma época que eu estava dando aula no CPP sobre o monasticismo, sobre os monastérios. Então existe um movimento de oração mundial na história. Às vezes as pessoas olham, sala de oração 24 horas é uma modinha. Na verdade tem um pouco de modinha mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa, é moda cara, difícil. Quem entrou com esse negócio de sala de oração por moda, tá ferrado. Porque é um negócio que ou o Espírito Santo faz, ou vai acabar. Mas existe um grande mover de oração mundial e na história, que começa muito antes de EROC, muito antes do CPP, muito antes até dos monastérios, que, eu não sei se você sabe, mas os monges construíram monastérios para poder orar mais. O desejo era orar e ficar diante da palavra mais. E nós estamos debaixo desse desejo também. A sala de oração funciona como uma espécie de monastério urbano, né?
lá na nossa pequena Montemor, ela está bem no centro. Então, no meio de um centro agitado, você tem um lugar calmo para buscar o Senhor. E ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com sala de oração, e eu estava comentando com o Ângelo que esse ano eu estava fazendo um devocional, e eu estava orando, e eu senti assim, eu percebi, eu mudei o estágio com o Senhor. Sabe quando você amadurece? Você estava com 20 anos, agora você está com 30. Eu senti isso. Eu trintei com Deus. Amadureci. Eu senti isso. Eu estava falando com Ele de uma forma diferente. Eu tenho novas experiências com o Senhor. Eu estou conseguindo alcançar. Eu sei que tem muito mais ainda, mas eu percebi isso. Assim, mudou algo. Amadureceu. Eu estou com um novo nível de acesso ao Senhor. E tudo isso por causa dessas horas desperdiçadas, entre grandes aspas, né? Na sala de oração. Eu estou contando tudo isso porque no contexto de sala de oração, o Senhor preparou uma surpresa para mim, que é o Sermão do Monte. O Ângelo começou a dar aula no nosso grupo caseiro sobre o Sermão do Monte. E numa aula, a gente tem um CPPI nas férias, né? O garoto perguntou o que eu queria dar aula, e eu precisava de uma matéria nova, porque eu enjoo rápido. Aí eu falei, Sermão do Monte, quero dar aula de Sermão do Monte, porque Sermão do Monte, eu sempre vi assim, é um negócio bucólico. Você não pensa assim? Sermão do Monte, Jesus ali na montanha, um negócio, né? Quase hippie. E eu achava aquilo bonito, aí eu escolhi, não, eu vou dar aula de Sermão do Monte. Gente, quando eu comecei a estudar, eu falei pra ele, eu não quero dar essa aula, eu não tenho a menor capacidade. Então, de algo bucólico, algo bonitinho, né? O sermão meio hippie, o Sermão do Monte foi uma facada na minha vida. E eu quero nessa noite, né, o último dia de 2015, eu quero, assim, te convencer a começar o ano de 2016 meditando no Sermão do Monte. Se eu conseguir fazer isso hoje, eu estou satisfeita. Então, no CPP eu comecei a dar aula sobre o Sermão do Monte, então eu estou desde agosto debruçada sobre o Sermão do Monte, lendo vários livros. Se você não comprou, compre na livraria, não sei se tem ainda. Tem um livro do John Stott, tem um livro do Lloyd Jones, que são sobre o Sermão do Monte. São livros maravilhosos que eu estudei também. E eu quero compartilhar um pouco sobre o estilo de vida do Sermão do Monte. Então a gente está no encontro falando sobre justiça, muitas palavras liberadas, muito bom. O Anderson, o Igor, a Elisa falando sobre igreja. Então vai ser um pouco repetitivo, mas eu creio que o Espírito Santo vai ligar os pontos, porque há uma mensagem a ser dita. Então antes de começar, feche seus olhos, vamos pedir mais do Senhor esta noite. O dia foi muito intenso hoje, mas não vamos perder a expectativa por mais um gole, como o Ângelo falou hoje, né? Senhor, nós pedimos mais essa noite, Senhor. Alimenta o nosso espírito mais, Senhor. Te pedimos mais a Tua palavra, Jesus. Jesus, Tu és o centro, Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Fala conosco essa noite. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Abra mais espaço para o Senhor essa noite. Quanto mais o vazio se abre no seu interior, mais o Senhor pode preencher. Concentra nossa mente em Ti, Jesus. Tu és digno da nossa atenção, dos nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Então quero te convidar a abrir em Mateus. O Sermão do Monte está em Mateus, mas também está no Evangelho de Lucas. Mas a versão mais estendida, mais completa, a gente tem em Mateus 5, 6 e 7. Eu vou pedir para você deixar aberto. Mateus 5, a partir do versículo 1. Então a gente está no encontro falando sobre justiça. Acho que o Igor foi bem completo quando ele falou que de Gênesis... Foi ele que falou? De Gênesis a Apocalipse. Ou foi o Ângelo? Tinha que ser ele mesmo. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê a justiça de Deus inteira. E no Sermão do Monte, ele é especial. Quantos aqui já estudaram o Sermão do Monte uma vez na vida? Aqui está a elite mesmo no Brasil, não tem jeito. Baixa a mão, não funcionou. Eu queria dizer que na igreja quase nunca a gente estuda o Sermão do Monte. Você converte, você tem um discipulado, mas você não estuda o Sermão do Monte. Se eu perguntar para você agora, o que tem no Sermão do Monte? Quais são os assuntos do Sermão do Monte? A gente quase não estuda. Então, primeiro eu queria te convencer da importância que é o Sermão do Monte. Primeira coisa, o Sermão do Monte é importante porque é importante quem fala o sermão. Quem é o autor do Sermão do Monte? É Jesus.
O Sermão do Monte não é um sermão do John Piper, não é um sermão do Lloyd Jones, não é um sermão do Charles Spurgeon, não é um sermão do apóstolo Paulo, não é um sermão do apóstolo João, que seria muito bom, mas é um sermão de Jesus. E Jesus é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus revelado. Então, durante muito tempo, Deus quis e se revelou ao seu povo. Deus é um Deus que se revela, mas na história nós temos um ápice na história, que é Jesus. Jesus é a revelação de Deus, a expressão exata do seu ser. E Jesus veio à Terra. Jesus viveu 33 anos e 3 anos e meio de ministério. E durante o seu ministério na Terra, Jesus tem um sermão. Jesus para falar. Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo. Ele esteve na criação dos céus e da terra. Ele esteve na entrega da lei com Moisés. Ele esteve em tudo e ele agora está encarnado. Ele é uma pessoa andando entre nós e ele chama os discípulos para o monte. Eu queria começar lendo com você Mateus 5, do versículo 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo... Essa é a introdução do Sermão do Monte. E por que ele é tão importante? Porque é o maior discurso de Jesus. O Filho de Deus está na terra e ele vai falar. Tem um autor, o D.A. Carson, ele fala que existe muito debate sobre se Jesus realmente subiu ao monte ou não. Então a melhor tradução seria mais ou menos assim, que Jesus subiu numa região montanhosa e ele chamou os discípulos. Então o Sermão do Monte é uma reunião especial com Jesus. E esse autor, ele traz um aspecto que eu acho super interessante. Ele fala assim, pensa como se fosse um retiro com Jesus. O Sermão do Monte é um retiro com Jesus. Jesus chama os seus discípulos, tem todas as pessoas ao redor, tem as multidões, mas Jesus chama seus discípulos para perto. E ele vai falar. E a gente quase nunca estuda isso. A gente quase não estuda esse que é um dos principais, o principal sermão de Jesus na terra. Mas outro aspecto que eu queria enfatizar para vocês, e para isso eu quero ir lá no final do livro de Mateus, Mateus 28, nos últimos versículos, Mateus 28, a partir do versículo 18, eu vou pedir para você abrir, se você grifa a Bíblia, grifa lá. Vamos começar a partir do 19. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. O Sermão do Monte é o ápice do ministério de Jesus, do ministério de ensino de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai parar, vai reunir os seus discípulos, vai aproximá-los para si e ele vai ensinar. Monte na Bíblia tem aspectos assim, tem um simbolismo muito forte, né? Moisés recebeu a lei no monte, Jesus no monte na transfiguração. Então o Sermão do Monte tem um simbolismo muito forte. E eu queria chamar a atenção para vocês, porque Jesus falando aqui no final de Mateus, é a grande comissão, ele está liberando os discípulos e ele fala, presta bem esse trecho, ensinando-lhes a obedecer. Isso é o ministério de Jesus. E isso é o ministério de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala muita coisa pesada. A gente não vai ter tempo de abordar tudo. O Sermão do Monte fala sobre arrancar o olho. Teu olho te faz tropeçar, arranca ele, joga fora. Arranca membros do teu corpo. O Sermão do Monte é muito forte. Mas antes da gente começar o Sermão do Monte, eu quero chamar a sua atenção para a pessoa que fala no Sermão do Monte. A pessoa que está falando no Sermão do Monte é Jesus, revelação do Pai, e o ministério dele na terra é te ensinar a obedecer. Durante muito tempo, discipulado na igreja, era só um cara te dizendo, obedece. Até hoje, né? Obedece. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Esse não é o ministério de Jesus. O discipulado de Jesus é ensinar a obedecer. Quando você abrir a sua Bíblia para ler o Sermão do Monte, você tem que contemplar Jesus.
Jesus não está aqui, Isaías 42 fala sobre isso. Ele não está aqui simplesmente para te mandar obedecer. Ele veio à terra para te ensinar a obedecer. E obedecer é fazer a vontade de Deus. E justiça é a vontade de Deus operando. Jesus veio para te fazer justo. Eu sempre tenho essa sensação quando eu falo sobre Jesus, sobre a graça e sobre a cruz. Ele está do nosso lado. No Sermão do Monte, Jesus não está com um caderno do outro lado. Você fez isso, você fez aquilo. Ele está do teu lado, te ensinando a obedecer. O Sermão do Monte é Jesus atraindo seus discípulos fracos para ensinar a obedecer. Jesus vai dar o pulo do gato. E o Sermão do Monte é uma aula de Jesus sobre a lei de Deus. Deus deu a lei dele, o Velho Testamento, inclusive é uma divisão que o próprio Jesus faz. A lei e os profetas, o Velho Testamento é considerado a lei de Deus. Então Deus tem uma lei, isso foi falado aqui de várias formas. Deus criou o universo por essa lei. A justiça de Deus é essa lei. Jesus tem uma lei. Deus tem uma lei. E Jesus, no Sermão do Monte, vai explicar a lei de Deus. Deus deu a lei ao povo de Israel. E mesmo assim o povo de Israel não obedeceu. E agora no Sermão do Monte o assunto é lei. E vamos ser sinceros, você tem problema com lei. Lá no CPP eu faço sempre essa dinâmica meio psicológica. Quando eu falo a palavra lei, o que vem na sua mente? A primeira coisa, não pode teologizar não, porque tem gente que fala Torá. Mentira que não vem Torá, para com isso. Quando fala lei, primeira coisa que vem na sua mente, não vou perguntar não, porque a gente vai ter um constrangimento. Tem gente que pensa na mãe batendo, de castigo, pensa na polícia, ser preso. Fala sério, você tem problema com lei. Eu e você temos problema com lei. Nós somos a geração mais revoltada da história. Nós odiamos lei. E a palavra submissão, autoridade, o que vem na sua mente? Vem alegria, amor, recompensa. Mentira! A gente odeia essas palavras. Lei, submissão, autoridade, regras. Nós odiamos. Nós odiamos essas palavras. Só que no Sermão do Monte, eu quero ler com você. Não está planejado, mas eu vou ler. Volta lá, Mateus. Volta lá em Mateus. Mateus 5, versículo 17. Todo mundo junto? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. O Sermão do Monte é um dos melhores trechos da Bíblia para estudar sobre a relação de lei e graça. Porque nós não estamos bem ajustados sobre essa relação. A gente costuma dizer que a gente está na era da graça e tudo que era da lei passou. A gente tem um preconceito terrível com a lei. E às vezes a gente usa Romanos de uma forma errada. Porque Romanos fala do espírito da lei, espírito da vida. E na verdade, gente, na era da graça, lei e graça são amigos. A diferença que tem lei e graça é só na salvação. Porque você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça. Mas depois disso, lei e graça estão juntas em tudo. Por quê? Porque a graça é o poder de Deus para você cumprir a lei dele. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é impossível a gente falar no encontro sobre justiça. E justiça, se a gente fosse colocar palavras-chave, estaria justiça e lei. Justiça e lei, está tudo junto. A lei de Deus é a justiça de Deus. A lei de Deus é perfeita, por isso que ela nunca passa. E o Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre lei. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, só revisando, antes de começar a falar sobre o Sermão do Monte, eu queria que sobre nós tivesse um espírito de graça, uma unção de graça, de que Jesus morreu na cruz para nos ensinar a obedecer a lei de Deus. A lei de Deus é boa, ela é perfeita.
Jesus morreu na cruz para te capacitar a obedecer essa lei. O Espírito Santo escreve a lei de Deus nos nossos corações. Se nós queremos ser uma geração que está debaixo da justiça de Deus, uma geração justa, que quer trazer justiça sobre a terra, é impossível você fazer justiça sobre a terra se a justiça de Cristo não está no seu coração, se a lei de Deus não está escrita no seu coração. Amém? Existe um salmo que esse ano Deus falou muito comigo, que é o Salmo 119, o maior salmo, né, dos salmos. E existe um espírito por detrás desse salmo, que a nossa geração não tem. Você já leu o Salmo 119? Primeira vez que eu li, eu achei muito, eu não gostei. Porque ele fala: eu amo a tua lei, eu medito nela, eu anseio pela tua lei, revela-me as maravilhas da tua lei. Não, mas que isso? Lei é um negócio ruim, lei não é uma coisa boa. E o salmista ali está apaixonado. Se você trocasse a palavra lei por o nome de uma mulher ali, combinava mais. O salmista está apaixonado pela lei de Deus. Ele está vendo: que lei é essa? Revela-me mais, abre os meus olhos. O Salmo 119 é o salmo da lei, da palavra de Deus. O salmista está apaixonado pela lei do Senhor. E nós não temos isso. A gente nem sabe qual é a lei de Deus. Às vezes a gente fala tanto da graça e a gente esquece da lei, e isso dá um desequilíbrio terrível. Irmãos, para falar de justiça, tem que falar de lei de Deus. O que Jesus fala no Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a constituição legislativa do reino de Deus. O Sermão do Monte é a lei do reino de Deus. E eu acho muito lindo Jesus falando no Sermão do Monte, porque Jesus só não fala para você: ei, para com imoralidade sexual. Jesus não fala isso. Ele te ensina como parar. Por isso que ele diz: arranca o teu olho. Teu olho está te fazendo pecar? A tentação te assola pelos olhos? Arranca o teu olho. Jesus não está falando sobre mutilação. Jesus está falando sobre mortificação. Viva como se você não tivesse olho. Viva como um cego, mas não peca. Não deixe que os teus olhos te levem para o inferno. Jesus está dando o pulo do gato. Jesus é o professor cheio de graça. Jesus é o mestre dos céus. Você tem um mestre a teu favor. Jesus, revelando a lei de Deus. Está muito na moda falar sobre o reino de Deus. Tudo é o reino de Deus, né? Eu trabalho na vibe do reino. Estou abrindo uma empresa na vibe do reino de Deus. E a gente tem falado sobre curas e sinais, e tá óbvio aqui, né, que a gente crê muito nisso, sobre curas, sobre o poder do reino de Deus, o reino de Deus chegando com poder. Mas existe um aspecto do reino que nós ainda não conhecemos, que você precisa conhecer. É o padrão do reino, a lei do reino, a constituição legislativa do reino de Deus, que está no Sermão do Monte. Nós precisamos aprender a amar a lei de Deus. Nós precisamos de uma conversão dos nossos olhos. Sermão do Monte, eu queria mostrar aí para você, Mateus 5, a partir do versículo 3. Só olha na sua Bíblia, a gente vai dar uma passeada, assim. Quero deixar você com vontade de ler o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Depois Jesus vai falar sobre ser sal e luz, né? Sobre as obras de justiça aparecerem, darem testemunho. Depois Jesus vai fazer 6 reinterpretações da lei. Os escribas e fariseus interpretaram a lei de uma forma errada. Jesus vai vir corrigir. Deus vai dizer que está errado o que foi falado. Jesus corrige, coloca a lei no lugar certo. Depois Jesus vai falar sobre amar os inimigos. Depois a gente entra numa sessão que é basicamente espiritualidade cristã. Jesus vai falar sobre jejum, oração, generosidade. Sermão do Monte é super prático. É impossível você que é convertido ler o Sermão do Monte e não mudar alguma coisa. O Sermão do Monte é super prático. Imagina, Jesus, Filho de Deus, veio para a terra, vai falar. O que ele fala? Ora, gente, jejua, dá esmolas. Jesus é super prático. Super prático. Então continua, Jesus vai falar sobre tesouros na terra, sobre dinheiro, riquezas materiais. Depois a gente tem a sessão de não andar ansioso
poderoso, também é uma sessão bastante bucólica, eu quero falar com vocês sobre isso. Jesus vai falar sobre relacionamento uns com os outros, como que o cristão lida com o inimigo, como que o cristão lida com perseguição, é super prático. Jesus vai falar sobre oração de novo e por fim, Jesus fala sobre a casa construída na rocha e na areia. Então, o Sermão do Monte é comprido e trata de bastante coisa, mas eu queria só ver com você as bem-aventuranças. São 9 bem-aventuranças, o Mike Bickle fala que são 9 flores, ele compara essas bem-aventuranças como 9 flores, e que todo convertido tem a semente dessas flores no interior. Você converteu, então você tem essas sementes no seu interior, que é a semente da natureza de Cristo, e que se você regar, essas flores crescem e desabrocham. Eu quero ler com você rapidamente essas 9 bem-aventuranças. Acompanha comigo. Começa: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus começa o Sermão do Monte assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Feliz, alegre, abençoado. Então Jesus começa assim, simples. Feliz é quem é pobre em espírito. Feliz é quem chora. Feliz é quem tem fome e sede de justiça. O Sermão do Monte, Jesus já começa com um machado na sua cabeça, porque você não acha que é feliz quem é pobre em espírito. Você não acha. Eu costumo dizer que as bem-aventuranças é uma revolução, uma transformação estética. Jesus está mudando o nosso senso de estética. Porque no mundo não é bonito quem chora. Bonito é quem está feliz. Bonito é quem tem um carro novo, já tem um apartamento comprado e se veste bem. Bonito é quem tem poupança. Bonito é quem tem tudo. Pobre em espírito? Não. Você acha que é bonito pobre em espírito? Na verdade, nenhuma dessas palavras aqui são bonitas, se a gente for falar de estética. Pobre em espírito, choro, humildade, mansidão, fome e sede, misericordioso. Está falando com os alunos lá no curso. Manso. Bem-aventurados mansos. Quando você pensa manso, você pensa o quê? Você pensa a pessoa que todo mundo pisa em cima. Eu não quero ser manso. Eu não quero chorar. Misericordioso. Misericordioso é o pessoal, aquelas velhinhas da igreja católica que ficam trabalhando em favor das pastorais. Eu não quero ser aquilo. Misericordioso. Limpo de coração, é aquele cara moralmente correto, né? O chato da turma, assim. Nada nas bem-aventuranças é bonito para nós. Então Jesus começa o Sermão do Monte fazendo a transformação estética na sua mente. O que você acha bonito, o que o mundo acha bonito, não é bonito para mim, não é digno para mim. Jesus está estabelecendo um padrão de justiça. E se você for ver, cada uma das bem-aventuranças é um atributo do próprio Jesus. E Jesus é belo. Ele tem a beleza da santidade. Quando você estuda o Sermão do Monte, bem-aventurança, uma por uma, e você deixa o Espírito Santo te revelar a beleza que existe no Evangelho, a beleza escondida que existe no Evangelho de Cristo, a sua mente é transformada. Durante o encontro inteiro, não sei se vocês perceberam, a gente está trabalhando com transformação de senso de justiça. Porque na verdade muitos de nós somos justiceiros, não justos, não agentes de justiça. O Sermão do Monte começa com a transformação estética na sua mente. O que é belo para você? Porque o que é belo para você é o que vai te atrair. Se você não acha Jesus belo, se não há beleza, não há mistério em Jesus que te atrai, você não vai buscar Ele. Você precisa enxergar, e isso é que o Sermão do Monte vai fazer conosco,
a beleza da lei de Deus. Nós temos desconfiança com Deus. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que o meu pai morreu? Se Deus é bom, por que as crianças passam fome? Se Deus é bom, por que isso acontece comigo? Se Deus é bom, por que a Kombi espatifou? A gente tem desconfiança sobre Deus. Mas a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. Tudo o que Ele faz é perfeito. E nós ainda não acreditamos nisso. O Sermão do Monte é um convite de Jesus para você ver, contemplar a beleza da lei e da vontade de Deus. Por que muitos cristãos não se entregam por completo, entregam a vida por completo para Deus? Porque tem desconfiança de que aquilo que Deus vai pedir para ele vai fazer bem. Ah não, eu não vou sair para missões não, uma hora eu vou passar fome. Não, eu não vou para tal, não vou. Alguma hora eu vou me ferrar, alguma hora eu vou sofrer. Deus não é tão bom assim. A lei de Deus não é tão justa assim. Então, antes de você fazer justiça na terra, você precisa resolver seu problema com a justiça de Deus, com a lei de Deus, com tudo o que Ele faz. A vontade de Deus, a Bíblia diz, é boa, perfeita e agradável. Toda a lei de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu ficava indignada com Deuteronômio, Levítico. Que coisa machista, que coisa absurda. Ai meu Deus, Paulo, eu não vou ler mais Paulo, às vezes eu acho que ele é louco. Mas a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sou o parâmetro. Você não é o parâmetro. Quando você lê o Sermão do Monte, você tem que deixar a palavra de Jesus te confrontar, te amassar, te aperfeiçoar. Não briga com a lei de Deus, não briga com a justiça de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Existe mais um aspecto do Sermão do Monte que eu queria ver com vocês, fora a lei. Eu quero ir com vocês para Mateus 6. Mateus 6 fala da crítica de Jesus. Perdão, Mateus 5, ainda no Mateus 5. Mateus 5, a partir do versículo 17. O ministério de Jesus teve muita crítica ao ministério dos escribas e fariseus. Durante todo o ministério de Jesus haviam confrontos, né? E é muito óbvio, porque Deus deu a lei, o povo de Israel transformou a lei ao seu bel prazer, e Jesus está vindo corrigir a lei. Eles interpretaram errado. Então você pode confiar no Sermão do Monte, a hermenêutica de Jesus é perfeita, pode obedecer. Então Jesus diversas vezes está confrontando os escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? Eles eram a elite espiritual do povo de Israel. Eles eram a régua de medir da espiritualidade de Israel. Eles eram os líderes, os tops. E Jesus, diversas vezes em seu ministério e no Sermão do Monte, está criticando o ministério dos escribas e fariseus. Inclusive em Lucas tem um sermão, tem os ai de vós, escribas e fariseus. Então durante o ministério de Jesus ele critica. E o que Jesus está criticando em relação aos escribas e fariseus? A hipocrisia. O que é a hipocrisia? Simplesmente é você apresentar uma justiça exterior e não ter ela interiormente. Então isso é algo que eu queria compartilhar com você. Você que é crente, que já converteu, às vezes você já teve libertação em várias áreas da sua vida, né? Libertação, vamos dizer, problemas sexuais, problemas com dinheiro, cura interior. Você já foi, Deus já mexeu muito na sua vida. Eu quero te alertar sobre uma tentação que pode vir te assolar. É a tentação do espírito religioso. Esse é o seu próximo desafio. Você que já conhece Jesus, que já sabe como orar, que já sabe como jejuar. A nossa maior tentação, inclusive tem um livro do Rick Joyner, chama Vencendo o Maligno nos Últimos Dias. Ele fala sobre vários tipos de espíritos que vão atuar sobre a terra. E ele vai falando espírito de prostituição, um negócio muito trash, um negócio assim meio últimos dias. E o último capítulo ele fala que tem um dos piores espíritos a se vencer, o espírito de religiosidade. Fazer coisas para Deus exteriormente,
sem ter o coração voltado para Deus. E Jesus, no Sermão do Monte, está o tempo todo alertando seus discípulos: não faça como eles, que age exteriormente, mas o interior está totalmente desligado de mim. Não adianta praticar justiça exteriormente se interiormente você não tem a justiça de Deus, se você não está voltado para o Senhor. E agora sim, no capítulo 6, 3 vezes Jesus repete uma frase. A primeira delas está no versículo 4. Mateus 6, versículo 4. A partir do 3. Mas quando deres esmolas, a tua mão direita, a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Versículo 18, 17. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. 3 vezes Jesus está falando, está alertando sobre uma vida num lugar secreto. Depois de criticar as atitudes dos escribas e fariseus que davam esmolas, que oravam, tudo para aparecer, Jesus fala, para receber a recompensa dos homens. Jesus fala, inclusive eles já receberam a sua recompensa. Você sabe qual é o segredo para a cura de um hipócrita? Porque o hipócrita é aquele que é viciado no louvor dos homens. Ele faz tudo para receber glória humana, para receber aplauso humano. E quando a gente fala de hipócrita na Bíblia, parece um negócio tão distante. Você é um hipócrita. Fala sério, várias vezes nós somos hipócritas. Nós agimos de uma forma e o nosso coração está completamente de outra. É comum. Mas sabe qual é a libertação de um hipócrita? É conhecer a recompensa de Deus. É conhecer os aplausos de Deus. Você quer ser liberto de toda ansiedade por aprovação humana? Você precisa conhecer o aplauso de Deus. Você sabia que Jesus pode te dizer, como ele disse na Bíblia, servo bom e fiel? Você sabia que Jesus pode te elogiar? A gente elogia muito Jesus. Essa é a nossa função sacerdotal, né? A nossa adoração, a gente elogia Deus. Deus, tu és santo, tu és grande, tu és lindo, tudo que tu fazes é bom. Mas você sabia que você pode receber um elogio de Deus? Porque esse é o próximo ponto. Que a justiça de Deus, ela está baseada na paternidade. E se Deus é um pai, Ele ama seus filhos. Talvez você nem sabia disso. Talvez você está com crise de identidade, está procurando no outro uma aprovação que só Deus pode te dar. Eu lembro de uma pregação do Escher em Jundiaí. O Escher é um irmão judeu. E ele estava orando por uma irmã que tinha problemas com paternidade. E orando por ela, ele parou de orar por ela, se dirigiu à plateia e falou assim: muitas pessoas têm problemas na vida porque nunca tiveram um pai. Aquela mulher especificamente, o pai dela ela não conhecia, tinha abandonado desde o ventre, ela não conhecia o pai. E ele disse: pai existe na nossa vida para dizer que aquilo que a gente faz é bom. E essa irmã não teve isso. Aí ele falou assim: quantos aqui nessa plateia acham que tudo que ela fez é bom? Por favor, levanta e bate palma. Todo mundo bateu palma. Eu lembro daquela experiência, estava uma unção de paternidade muito forte no momento. Nós temos pais para dizer que tudo que a gente faz é bom. Mas também as coisas erradas também eles falam, né? Mas é para dizer que é bom. E Deus é o nosso pai. E existe uma recompensa no lugar secreto. Então no Sermão do Monte, Jesus traz uma revelação. Eu acho esse o ápice do Sermão do Monte. Depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, sobre o que é bom, o que vai te fazer feliz. Depois de Jesus falar sobre a lei de Deus, que a lei de Deus não muda, que a lei de Deus é perfeita.
Jesus ele entra no novo campo, que é o campo religioso, sobre as nossas atividades sacerdotais. E Jesus traz a maior revelação do seu ministério, que ele vai falar que a gente vai ver em outras partes do Evangelho. Jesus traz a revelação da paternidade de Deus. Em nenhum outro lugar, entre o povo de Israel, nenhuma outra pessoa, nenhum outro profeta, ninguém nunca orou ao Deus Todo-Poderoso, começando como Jesus começa aqui em Mateus 6. Pai nosso. Eu sei que você tem ouvido isso várias vezes. Talvez você está encharcado dessa palavra. Mas eu quero te convidar mais uma vez a contemplar isso. Jesus está na terra, chama os seus discípulos, vai para uma região montanhosa e ele está ensinando aos seus discípulos. Se você é convertido e você é um discípulo, Jesus está falando com você agora. Jesus critica os hipócritas que fazem justiça exteriormente, mas não têm a justiça interior. E Jesus vai dar um remédio para a vida de hipocrisia, para a vida sem sentido. E por três vezes ele fala. E essa é a maior revelação. E isso é o Evangelho. O teu Pai. Você tem um Pai. O Igor falou isso na pregação. Deus é Pai eternamente. Ele sempre foi Pai. Ele sempre irá ser Pai. Antes de existir pai, antes de existir família, Ele já era Pai. Se você não tem pai, não tem problema, porque Ele é Pai eternamente. Então Jesus fala, o teu Pai é o teu Pai. Segunda coisa, que está em secreto e que vê o que é secreto. Só essa frase já mexe mais com a nossa vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Você nunca está sozinho. Isso pode ser uma maldição para alguns. Os pecadores, os hipócritas. Deus sabe tudo o que você faz, tudo o que você pensa. Ele é Pai e Ele está e vê o que é secreto. Antes que você... Sabe quando você não sabe falar o que você está sentindo? Ele sabe. Ele sabe, inclusive, coisas que você não sabe, que estão no secreto da sua vida. E é claro que Jesus aqui está falando, principalmente quando a gente vai para a oração, sobre a vida no lugar secreto. Sobre fechar a porta do quarto, ter o seu momento sozinho com o Senhor. Mas a vida cristã é uma vida de solitude, 24 horas com Jesus, mesmo quando você está acompanhado. E se você não tem isso, eu te convido a ir para o CPP para aprender. Propaganda gratuita. Você precisa descobrir essa vida secreta que existe. Muitas pessoas são viciadas na vida exterior. Eu estou bonito? Eu apareci bem na foto? Eu estou pregando bem? Eu estou fazendo tudo direitinho? Aí alguém fala, você não fez bem, morri. Você não conhece a vida secreta. Inclusive tem um livro, Segredos do Lugar Secreto, muito bom também. Compra para 2016 se você não tem. É basicamente isso. O teu Pai, que te vê em secreto, que sabe o que é secreto. Na sala de oração esse ano a gente fez um turno de adoração com a palavra baseado no Salmo 139. E a gente teve uma experiência em equipe muito forte. Eu falo que minha vida foi transformada pelo Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Onde eu for, lá tu estás. O Senhor me viu no ventre da minha mãe. Ele estava lá. E eu lembro da Tati. A Tati deu um testemunho que ela tinha muito problema com esse salmo, que é tipo aquela música. Cuidado, o olhinho que vê. Né? Como é a outra parte? Eu sempre esqueço. O Salvador do mundo está olhando para você. Que é tipo assim, os olhos do Senhor estão sobre você. Cuidado, criança. Né? Mas na verdade, esse salmo está falando sobre os olhos do Senhor estar sobre nós. Isso é uma maravilha. Não há nada que você possa esconder de Deus. Você tem problema de relacionamento
amigo. Deus te conhece em todos os seus defeitos e qualidades. Ele sabe exatamente quem você é. Ele é aquele que habita no secreto, que vê o que é secreto. Os olhos do Senhor estão sobre nós, por dentro e por fora. Nos acompanham. E graças a Jesus, porque nós somos feitos justos. Então, primeiro, você tem um Pai. Segundo, Ele está em secreto. E terceiro, e a melhor parte, te recompensará. Ele é Pai, Ele sabe tudo e Ele recompensa. A Bíblia fala, Ele é galardoador dos que o buscam. É impossível chegar até Deus e não receber nada dele. Ele é doador. O Igor também falou sobre isso, né? Sobre doação. É parte da natureza de Deus. Então a justiça no Sermão do Monte, como que a gente poderia dizer sobre o estilo de vida do Sermão do Monte? O tema é esse, o estilo de vida do Sermão do Monte. O que é o estilo de vida do Sermão do Monte? O estilo de vida do Sermão do Monte é o estilo de vida debaixo do padrão da lei de Deus. E o que é o padrão de Deus? É a vontade dele. E a vontade dele é boa e perfeita e agradável. O estilo de vida do Sermão do Monte é alguém que tem prazer na lei de Deus. E você precisa conhecer a lei de Deus. Leia a Bíblia. Leia o Sermão do Monte. Deus tem uma lei, Ele tem uma estrutura, Ele tem uma forma de trabalhar. Muitas pessoas falam, eu quero descobrir a vontade de Deus. O Ângelo até brincou, né? Eu caso com fulano, eu caso com cicrano. Tem muita gente que passa a vida de oração inteira tentando desvendar enigmas com Deus. Que roupa eu uso hoje na virada? A amarela ou a azul? Se o Espírito guiar para lá, eu pego a azul, né? Então gasta-se muito tempo hoje na espiritualidade evangélica com isso, com pequenas coisas da vontade de Deus, enquanto que a gente deveria de conhecer a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Gente, eu não canso de falar isso. Deus tem um livro. Ele gastou muita gente para ter esse livro, muitas pessoas, muito tempo. Deus tem um livro e aqui está a vontade revelada de Deus. Então, antes de perguntar para Deus que roupa você tem que usar hoje à noite, estuda a Bíblia, estuda a vontade, a lei de Deus, a lei moral de Deus. Você precisa conhecer. Santificação. Você quer ser santo? O que é ser santo? É a lei de Deus, é cumprir a lei de Deus. E vou te falar, você sabia que mandamento não tem só no Velho Testamento, tem no Novo também? Tem mandamento no Novo. E não tenha medo de mandamento, não. O povo tem medo de mandamento. Calma, gente. Você tem o Espírito de Cristo em você. Cristo é o Filho obediente. Você tem a natureza de Cristo em você. Você vai querer obedecer. Para de ter medo de mandamento. Para de ter medo de autoridade. Para de ter medo de lei. Existe uma lei justa, perfeita, boa e agradável. Nós precisamos nos render a essa lei. Só continuando, existe um convite da parte de Jesus para essa vida de justiça, essa vida de santidade. O Sermão do Monte é um convite de Jesus aos seus discípulos para a vida de santidade. Mas qual é o cerne da vida de santidade? Não é eu te dizer, obedece a lei de Deus. É eu te empoderar para obedecer a lei de Deus. E como que Jesus faz isso? Só tem um caminho para ser santo. Romanos fala que nós éramos inimigos de Deus. Isso é muito forte. Inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus e agora, por causa de Cristo, você foi feito filho de Deus. Só há um caminho para a vida de justiça: filiação, paternidade. Jesus escandaliza todo mundo no Sermão do Monte. Jesus poderia dar uma ótima aula de teologia, falar do cosmos, falar da lei, da Torá, os significados da lei, para ficar mais fácil para você entender e cumprir, como que são as traduções, os enigmas e tudo mais. E Jesus é muito simples. Você precisa conhecer seu Pai. Você tem um Pai. A santidade, a vida de justiça interior, ser santo, não tem a ver apenas com conhecer a lei de Deus e tentar obedecer. Tem a ver com assumir a sua posição de filho. Você é filho. Esse ano eu tenho sentido muita graça de Deus, assim, experiência com o amor de Deus.
muito forte. A Fernanda contou o testemunho, né, do Rodolfo e a questão da Kombi, a gente que estava na frente. Pra gente é muito difícil, tanto lidar, né, com essa questão do Rodolfo quase morreu, muito difícil com a Kombi. A gente também trabalha no financeiro. Durante todo o tempo eu sentia o amor de Deus como um cobertor sobre mim. Deus fala comigo dessa forma, assim, em relação ao amor. Toda vez que eu vou orar, eu fecho meus olhos, eu sinto uma espécie de cobertor, uma nuvem em cima de mim. E não há nada que eu possa fazer para essa nuvem sair. Eu juro a você, ela não sai. Ela está sobre você, talvez você não está sentindo. O evangelho, o cristianismo, ele é a religião mais doida que tem. Porque se você for espremer o cristianismo igual uma laranja, o que vai sair é amor, é paternidade. Você tem um pai que te ama. Ai, mas eu não consigo ser santo, eu não consigo ser justo, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Ele te proveu um cordeiro. Ele te deu um professor, Jesus. Jesus está no céu, mandou o Espírito Santo. Ele te ensina a obedecer, ele te capacita a obedecer, ele te mostra a beleza da lei dele. Você só vai conseguir. Eu lembro quando eu era adolescente, eu assistia muito filme e eu achava lindo mãe solteira. Eu achava lindo, eu achava um charme, aquelas mulheres maduras, filhinhas sem homem, super feminista, né? E assim, esse negócio de casar virgem pra mim era muito brega. É um senso estético, achava feio. Achava feio, família, achava feio. Achava bonito aquelas mulheres morando num apartamentinho assim, tá? Que é que os filmes fazem com a gente, né? E quando eu converti, eu vi beleza na vida de santidade. Eu vi beleza naquele mandamento do Senhor. E é isso que você precisa. Você tem um pai que te revela a vontade dele, revela a justiça dele. E a justiça dele é linda, tem beleza que nos atrai. E aquilo que o Pai falou, servos da justiça. Quando você vê a beleza da lei de Deus, você se torna servo. Jesus é o justo, Jesus é o verbo de Deus, por isso que ele é atraente, a santidade dele é atraente. Nós poderíamos passar horas contemplando a beleza de quem Jesus é, de quem Jesus foi nos evangelhos, por exemplo. Medita sobre isso, medita sobre Jesus nos evangelhos. O único caminho para a justiça é filiação. Você tem um Pai celestial, você precisa crer nisso. Queria terminar lá em Mateus, o Sermão do Monte, a última parte. Jesus faz um convite, um alerta, que a gente chama de prova final. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. No final do Sermão do Monte, Jesus dá um alerta sobre construir a casa na rocha. O que é construir a casa na rocha? É pôr em prática, é obediência. É outra palavra que nós não gostamos, igual lei. Lei, submissão, autoridade, obediência. Na carta de João, João liga obediência a amor. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. O segredo de uma vida debaixo da justiça de Deus é o amor, amar Jesus. Quem me ama, obedece os meus mandamentos.